Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira. Blue Trade. A sua assessoria de investimentos de verdade. Una Gastronomia e Empório. Vinho, azeites, queijos, camarões. Delícia. Olá, estamos começando mais um diálogo hoje com o time completo aqui, o professor Sérgio Degrande, Fabiola Medeiros e recebendo a figura majestosa, um convidado ilustre, Dr. Rogério Parra. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, doutor. Dr. Rogério é coloproctologista da Unimed, do HC, da USP aí, né? E ele veio gentilmente tratar conosco do tema aí do presidente da República que já está protelando, né, por as complicações, provavelmente, doutor, além de agradecer sua presença, provavelmente, eu não sei dizer, o senhor vai dizer pra gente se era esperado ou não esperado essa ressaca que está tendo no tratamento dele. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no programa com os colegas. Realmente, né, para o pessoal que nos assiste, para tentar entender um pouquinho mais sobre essa história, vale lembrar que o Bolsonaro foi vítima de um trauma bem grave, né, no ano passado, uma facada com perfuração de intestino fino, intestino grosso e, além disso, um sangramento. Então, a cirurgia naquela oportunidade foi muito prolongada, ele fez 2 procedimentos cirúrgicos com intervalo menor de um mês e com a confecção de uma colostomia. E normalmente... Aliás, o que é a colostomia? Por favor, para a gente entender, o nosso telespectador entender o que é a colostomia. Perfeito. Então, para aqueles que nos assistem, a colostomia é como se fosse um desvio do trânsito. Todos nós comemos e evacuamos, vamos ao banheiro para eliminar as fezes. A pessoa que tem um estômago, uma colostomia ou uma ileostomia, esse resíduo fecal, o ar e as fezes saem por um buraco que é confeccionado na parede, no abdômen, e ali você confecciona essa colostomia. Existem 2 tipos de estomias. Aquela que é em alça, que não é o caso do Bolsonaro, eu vou explicar para você o que é isso, ou aquela que termina. Para a gente tentar explicar para o público leigo e eventualmente para vocês... nós somos leigos também. Perfeito. Sim, por favor, não tem nada disso. Se o senhor falar de balé, fotografia, isso aí, Degrande, isso aí a gente domina. Tranquilo, até danço. O Degrande, inclusive, é um grande bailarino, ele trabalhou no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. No Bolshoi, é muito bom com a saber. Ana Botafogo. Com a Ana Botafogo. Só com o Botafogo, a Ana larguei pra lá. Mas desculpa, brincadeira. Não, sem problemas. A colostomia terminal é quando, por exemplo, você tem um encanamento. O intestino é um cano, ok? O intestino é como se fosse um encanamento. Você corta o intestino e coloca um pedaço na parede abdominal e o outro pedaço fica seccionado lá dentro do abdômen. Porque essa é a colostomia terminal, que foi confeccionada no presidente. E qual que é o trânsito das fezes aí quando acontece isso? Então, exatamente. O pedaço que está dentro do intestino, lá dentro da barriga do paciente, não funciona. E o outro, as fezes saem por uma bolsinha que é colocada no abdômen. Então, o alimento ele vem da boca, passa por todo o trato digestivo, estômago, duodeno, intestino delgado, intestino grosso e sai. Essa bolsa é externa, então? Essa bolsa é externa. Então é um buraquinho que é feito no abdômen e ali fica colocado desculpa a minha ignorância. Uma bolsa mesmo, um saquinho que coleta essas fezes mas a e o ar. As pessoas não conhecem. Não. Eu conheço porque lá na minha família, a minha mãe não precisou usar. Não, porque o que foi divulgado? Ele vai tirar a colostomia. Você pode presumir que o saco está dentro. Eu vou tirar a colostomia. Não, é fora mesmo. É fora. Tem que ser trocado regularmente. Mas e aí? Então, agora, normalmente essa cirurgia, pelo menos a nossa escola na USP, a gente costuma esperar em média uns 6 meses para reconstruir o trânsito. Por quê? Porque é uma cirurgia difícil de ser realizada. O paciente normalmente tem aderências, que são dobras e o intestino fica grudado entre ele mesmo. E até você acessar a outra boca para fazer a emenda e ligar,
Quanto mais tempo você espera, menos risco de você traumatizar mais ainda o intestino. Mas a aderência, ela se dá pelo acidente ou qualquer um de nós podemos ter essas aderências? A aderência é secundária a uma cirurgia abdominal prévia, que no caso dele ele fez 2, e uma cirurgia muito traumática. Então ele teve muito sangue na cavidade, contaminação por bile, sucos entéricos e fezes, e 2 cirurgias no intervalo curto. Então isso aumenta o risco de formação de aderências. O senhor está dizendo que, se eu entendi, é que entre a segunda foi necessária em função de intercorrências da primeira. Exato, sem dúvida. Agora, essa retirada da colostomia, o protocolo aqui diz que deveria ser um pouquinho mais longa. E não existe uma regra escrita. A gente não pode criticar ninguém por fazer com 4 meses, 6 meses, 10 meses, mas normalmente quando você espera um pouco mais, a gente tem mais segurança na análise dessas aderências. Eu entendo a situação do próprio presidente. Ele queria, acho que, operar, tanto é que ele quis operar o ano passado e os médicos, por bom senso, não colocaram ele na mesa cirúrgica, mas fizeram bem. Se ele tivesse ficado, após o dia 1º, tinha ido pro Beleléu. Com certeza, ele não teria assumido mas pega um pouquinho. a presidência. Ao mesmo tempo, eu não sei se você tem essa mesma sensação que eu, a imprensa, não vou dizer maldosamente, mas também eu senti que houve uma inverdade quando o doutor está dizendo que o maior espaço é o melhor e mais adequado. A imprensa colocou que ele não estava querendo fazer em função de política. Eu não sei se você percebeu isso na época. Não, também. o que ficou claro para nós é o desconforto dele. Uhum. Ele se sentia extremamente desconfortável para receber pessoas, para poder viajar. E você sabe que a atividade de um presidente é uma coisa muito maluca. A agenda dele não é dele, né? A vida dele não é dele. dele deixa de ser dele. Então ele estava se sentindo desconfortável. Para todo lugar que ia, tinha que carregar médico, tinha que carregar sempre o cuidado. Então, eu acho que ele mesmo forçou a barra. Ou seja, você está dizendo que o Hospital Albert Einstein criou uma unidade móvel presidencial. Criou. Não criou. Tinha um médico atrás dele, que é obrigatório, né? Tem sempre isso. Mas ele não gostava disso. E ele forçou a barra. O que deixou claro para nós é que ele forçou a barra. Os médicos acabaram aceitando por imposição dele. O que, na verdade, como está dizendo o doutor Parra, não é por aí, não é esse o caminho. Agora, eu percebo também, Fabiola, que no hospital agora, ele estava querendo, isso entre linhas, ele estava querendo mais ação e os médicos sufocaram ele, abafaram ele e falaram, pode parar. Até por própria pressão parece popular, que ele queria né? mais emoção, tanto que ele andou recebendo mais gente logo no pós-cirúrgico, e depois já, nos outros dias, já botaram de lado. Foi essa? Por pressão popular, né? O pessoal fica... E o tanto de boato que apareceu dizendo que ele tinha morrido. Isso gera uma instabilidade. Imagina o pessoal que está investindo e os boatos de que não, que ele tinha morrido. Coisa e tal. Então ele precisa o tempo todo ter pessoas provando que ele está vivo, que ele está bem. Nós temos um ranço histórico do tancredismo, né? Nós vamos aquela chegar lá. História da diverticulite tancredística, né? Aí então sempre fica aquele negócio no ar. Mais um que vai morrer, né? É complicado. Desde o começo existe um folclore completo em cima da situação. Primeiro disseram que a facada foi fake, que não foi de verdade. Teve um ator... Que a faca não era faca, era canivete, talvez. O ator da Globo lá colocou com todas as letras no Twitter dele que aquilo lá foi uma armação do pessoal de Israel com eles. E depois foi lá e apagou o tweet. Apagou. Então, tem todo um folclore em cima disso que, de repente, isso acaba atrapalhando. Desde a função dos médicos, que tem que passar o tempo todo... O Hospital Albert Einstein está processando esse pessoal aí, porque diz que eles estão envolvidos numa teoria da conspiração. Porque aí colocaram a própria integridade e idoneidade do hospital em jogo. Justamente, mas olha o folclore que foi criado em cima da situação de saúde do cidadão. O hospital sério colocaram a idoneidade do hospital em jogo, e está certo. Ed, mas essa informação não procede, a facada foi real, ele teve todas as complicações, tanto é que agora ele está sofrendo, né? Ele está com uma pneumonia, como você mesmo disse. Eu coletei algumas informações de alguns colegas que preferiram não se identificar. Eu liguei para um colega ontem em São Paulo
e que não está acompanhando diretamente o presidente, mas que tem informações que realmente ele teve uma drenagem de um possível abscesso. A gente não sabe se essa emenda abriu e o próprio organismo controlou esse vazamento. Calma, doutor, explica para nós o que é uma drenagem de um pequeno abscesso, porque aí eu já começo a imaginar a coisa, não quero imaginar, eu quero saber o que é mesmo. A gente fez, o médico Antônio Macedo fez uma emenda, ou seja, ligou o intestino ele fino cortou ao 10 intestino grosso. centímetros e e emendou, ok? Então essa emenda, ela pode vazar, como qualquer encanamento que você faz na sua casa, ele pode vazar depois de um certo tempo. Por isso é que eles falaram que foi na costura e no grampo. Exatamente. Para tentar dar mais garantia. Isso, a gente faz normalmente isso mesmo. A gente faz um grampeamento e faz, às vezes, uma sutura de reforço, dependendo da situação. É importante lembrar que isso acontece porque o cara está em movimento, o encanamento fica paradinho na parede. O cidadão está em movimento, está agitando e o pessoal cobrando ele que ele tem que ir em comício, que ele tem que ir em debate, não sei o quê, e o cara todo remendado lá por dentro. É importante ressaltar isso. E comendo feijão, né? Comendo feijão? Ué, você come tudo que dá gás, né? Você pensou como é que é aquilo ali? Não, pelo amor de Deus, feijão, couve-flor e brócolis, jamais. Isso é proibido junto. Isso, nem em sã consciência. Você já imaginou, e nem beterraba, nem batata doce. Olha, vocês estão com cardápio completo de coisas para não comer. Doutor, não liga pra gente não, que a gente, além de loucos, nós temos a cultura popular. Tá? Isso a gente pode falar depois, se houver oportunidade, porque isso é um mito sobre esses alimentos que causam muitos gatos. Tem muita gente na população que tem esse problema. Mas, então, ele pode ter tido esse vazamento que o intestino mesmo, o nosso organismo bloqueia, por isso que ele foi submetido a uma drenagem, que é a passagem de um furinho que você faz do lado da barriga e coloca um dreno, que é como se fosse um catéter, é um dreno, ok? Que você tira essa secreção. Então, ele tem vários fatores de risco para a infecção. Esse próprio possível vazamento, o dreno, a sonda que está no nariz dele, um catéter que ele tem no pescoço para fazer alimentação, já que ele está aí há uns 10 dias sem comer. Vivo. Tá vivo? Porque do jeito que o senhor está falando, tem fuga aqui, catéter aqui, entrada por aqui. Porque ele não pode se alimentar. Imagina, a pessoa está 10 dias sem poder comer. Então isso faz com que ele tenha uma desnutrição. Ele perde ferro, ele perde sais minerais, nutrientes. Então a gente precisa alimentá-lo de alguma forma. Então, isso a sonda é para drenagem, a sonda é para sair a secreção que está acumulada no intestino. E o alimento vai para uma veia no pescoço, chama-se nutrição parenteral. Essa sonda que está no nariz. Essa sonda é para drenagem do líquido que acumula. Porque se você não tem um escoamento adequado dos alimentos, dos sais biliares, isso acumula no intestino, isso distende, favorece a pneumonia. A pneumonia pode ser secundária a uma distensão da barriga, acúmulo de secreção no próprio pulmão. Mas bacteriana, será que foi por isso? Não é pelo ambiente do hospital? As duas coisas. Entra e sai de gente lá. Tudo isso. Internação num ambiente hospitalar favorece infecção bacteriana e fúngica. Esses vários catéteres que ele tem, internação prolongada, o jejum, a imobilidade, então ele às vezes não consegue tossir porque ele tem dor, não consegue expelir a secreção, mesmo com um bom serviço de fisioterapia, isso pode acontecer. Então, todos esses fatores levam a essa situação que agora eles trocaram antibiótico recentemente, até onde eu sei, um antibiótico de amplo espectro para poder cobrir as bactérias do pulmão, para cobrir as bactérias do próprio intestino, e dessa forma a gente quer que agora uma notícia para ver se quanto tempo ainda mais vai ficar internado, mais uns 10 dias, 5 dias, a gente não sabe essa previsão, mas a gente torce para que ele se recupere logo e, consequentemente, ele tenha alta reforma da Previdência. Exatamente. Eu vou chamar o nosso intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta, até já. Unimed Ribeirão, o plano que abre as portas do hospital mais inovador da região, de um dos centros cirúrgicos mais seguros do país, do centro de cardiologia e neurologia com tecnologia de ponta, que abre as portas de uma UTI com equipe altamente qualificada, de um avançado centro de diagnóstico, que abre as portas para uma equipe multidisciplinar, além de uma moderna hotelaria. Unimed Ribeirão, de portas abertas para você e para a saúde da sua família. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa.
O Mousse Cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Voltamos a apresentar. Apoio Unimed, Mousse Cake, Valor Up, Blue Train e Una. Estamos de volta aqui no nosso programa com o Dr. Rogério Parra, com a Fabíola De Grande. Lembrando que nós estamos no Recafé, aqui no Instituto SEB. Todo mundo tem me perguntado, tantas pessoas têm curtido esse lugar. Gente, isso aqui é aberto ao público, vale a pena vir conhecer, é uma delícia esse espaço aqui. Quem gosta de tomar um café, ler uma revista, bater um papo, venha tomar café aqui, que é um lugar agradabilíssimo das meninas. Fica dentro da estrutura do Instituto SEB, né, onde era o antigo Estúdio Kaiser, e o antigo Cervejaria Paulista. Cervejaria Paulista. Aqui embaixo, perto aqui da rodovia. Que é do tempo do De Grande, não é do nosso tempo. Não é do meu sim, senhor. Nem do meu. Vale a pena, gente. Absolutamente. No meu tempo era mesmo. Era mesmo do meu tempo. Eu vinha tomar Guaraná Paulista aqui. E cerveja Níger também. Não, cerveja era muito menor do que isso, mas eu também tomei a Níger depois mais velho. Tá certo. Bom, nós estávamos falando, o senhor estava falando sobre falta de ferro, a desnutrição, essa coisa, e uma coisa que eu comentei outro dia desse, é que provavelmente o pessoal vai se assustar e falar que ele está mais morto do que vivo quando ele sair do hospital. Porque provavelmente ele perde aí 5 quilos, 8 quilos, e vai dar aquele aspecto... cavernoso. Você já pensou o De Grande quando ele fizer a bariátrica? Meu Deus. O que vai acontecer na hora que ele sentar aqui para gravar esse programa? O tsunami de Brumadinho nem vai ser igual, viu? Vai ser pequeno. Vai ser, né? Mas não pinta o cabelo de preto, não. Você viu que judiação? Tingiram o cabelo do homem de preto, aí ficou mais estranho ainda. Quem? Tingiram o cabelo do presidente de preto. Do Bolsonaro? É. Olha o que mulher nota. Eu não percebi isso também, não. Mas é que o impacto, a pessoa já tá pálida. Nem eu vi. Né? Ela já perdeu peso. Aí a pessoa escurece o cabelo reconhecidamente grisalho. Eu tomei um susto na hora que eu vi a foto E o cabelo do Mourão é tingido ou é normal? Certeza que é tingido. Tem Mulher sabe tudo. Eu sou fotógrafa. Mulher sabe tudo. Não passa despercebido para fotógrafo. Nariz, prótese de busto e de bumbum e cabelo tingido. Pode Isso esquecer. aí? Nossa, fotógrafo, passe longe desta raça. Doutor, vamos lá. Bom, em relação à saída dele do hospital, quer dizer, é muito decorrente dos percalços que forem acontecendo nessa recuperação. Exatamente. A pergunta é, esses percalços são normais até agora, são naturais, porque já estão matando o presidente. É isso que eu quero saber o seguinte. Estão matando ele desde a facada. Tá bom, mas agora, porque aí nós vamos falar do velho Tancredo. Velho Tancredo. É normal isso ou já podemos pensar no Mourão, presidente? Olha, a gente torce para que ele receba alta logo, que os antibióticos façam efeito e que ele tenha essa recuperação. Mas realmente foi uma complicação que aconteceu, que é inerente a procedimentos de intestino. Esperada. De emergência. É importante lembrar que não foi uma cirurgia letiva. Foi um estrago. Essa última foi. Essa última, a primeira, sim. Lá atrás, não, né? Quando não. a coisa começou errado. Essa terceira cirurgia, as complicações podem acontecer. Toda cirurgia de intestino, que a população que entenda bem, é um risco maior do que você fazer, por exemplo, por uma prótese de mama, igual ela comentou. A prótese de mama é uma cirurgia limpa, que você é uma paciente realmente jovem, sem nenhuma complicação. O Jair já deve ter mais de 60 anos, eu acredito. Tem. Então, ele tem um fator de risco pela idade, ele tem 2 cirurgias prévias e agora tem uma cirurgia de intestino que foi difícil, trabalhosa, 7 horas e meia de duração. Então, esses fatores
aumenta o risco de complicação. E o outro fator que você disse que é muito importante para o pessoal entender, depois que ele receber a alta, ele vai ter uma série de cuidados, ele não vai conseguir voltar ativa tão rapidamente, ele tem risco de ter hérnia, que é quando a aponeurose ela abre, aquela camada, a aponeurose, aquela camadinha que a gente tem, por exemplo, quando você corta um bife, tem aquele camadinha Eu lembro da branca. ponderosa da Bonanza. Do seriado Bonanza. Agora, como é que é o negócio? Aponeurose. A aponeurose, se ela abrir, você forma uma hérnia. Então, se ele fizer um esforço físico antes da hora, depois que ele receber alta, pode ter hérnia. Ele tem ainda risco de infecção, risco de novas aderências que podem aparecer em pessoas que fizeram várias cirurgias, ele fez 3. Então, requer uma série de cuidados. Então, voltar ativa plenamente só daqui uns 3, 4 meses, eu acredito. Se tiver aderência, tem que fazer cirurgia? Não necessariamente, ele vai ter alguns cuidados. A aderência, que é uma dobra do intestino, ok? Ela pode ser tratada clinicamente, com alimentação, dieta, repouso, evitar alguns alimentos repouso como... do presidente da República, é um repouso doutor? relativo. Isso pode acontecer. Se ele tiver uma Você está entendendo por que a situação do homem não está fácil? É uma situação delicada. Agora, doutor, veja lá, uma coisa interessante. O médico lá do Albert Einstein disse que o que foi feito nele agora foi uma verdadeira obra de arte. Sim. Porque as pessoas não conseguiam entender que obra de arte foi essa? Ainda mais quando tem fezes, né? Exatamente. Se imagina... É um negócio esquisito. Eu vou dar... de quem está autorizando essa obra de arte, né? Levando em consideração as últimas obras de arte que estiveram aí com dinheiro público, né, gente? Eu vou dar um exemplo para você. Imagine agora esse acidente que teve lá em Brumadinho, que um monte de terra que caiu, de minerais e tal. Lá embaixo, 15 metros para baixo, tem um monte de escombro, infelizmente corpos e tal. Para você acessar esses escombros, você tem que cavar para poder chegar lá embaixo. Fazendo uma analogia à cirurgia do Bolsonaro, para você acessar ao local onde você ia fazer a emenda, você teve que cavar, vamos dizer assim, abrir, soltar essas aderências. Por isso que foi essa obra de arte. O médico é muito bom, senão ele talvez nem conseguisse ter feito essa emenda. Então a gente dá parabéns para o médico, mas agora a gente fica preocupado porque ele pode ter tido a complicação. Então essa é a analogia a essa obra de arte, porque foi uma cirurgia realmente bastante trabalhosa de ser feita. Vamos no popular? Vamos no popular? Claro. E aí? Vai ou não vai? Se Deus quiser, vai. Não, se Deus quiser, não. Não põe na mão de Deus, não, doutor. Vamos no popular. Qual é a sua expectativa? Você que é do ramo, quer dizer... a expectativa tá complicado o negócio ou vai bem? Vamos lá. Está querendo saber se ele vai ser recuperado dessa infecção nos ele próximos 10 dias. Ele vai comer pipoca agora no São João? Ele está perguntando isso aí para ele. Acreditamos que sim. Em junho ele vai estar bom. Não, antes tem Páscoa. Tem Páscoa. Tem ovo de Páscoa antes. Páscoa já não sei dizer. Mas a gente acredita que se ele se recuperar dessa infecção, dessa complicação que ele teve, a gente acredita que dentro de uma semana, 10 dias, ele está em casa. Sim, mas com todos esses cuidados que o senhor estava falando. Exatamente. Me diga uma coisa, o que se compara com o caso do Tancredo Neves, outro nosso ex-presidente, que deixou como herança o homem do bigode e da vassoura para nós 5 anos, que quase acabou com esse país, o José Sarney? O Tancredo Neves, a cirurgia dele aconteceu em 85, então naquela época eu tinha 6, 7 anos, era um moleque, então... O que eu sei é da história que aconteceu. Podemos contar eu acho gato, posso falar com você? Nós estamos rindo porque a gente era mais velho que ele. Eu já estava dando aula. Ou o doutor está enganando a gente, ou eu estou acabado já e indo de papo. Das duas, já estava dando aula há muito tempo. Mas vamos lá, pode continuar. Vamos falar de outra coisa, vai. Até onde a gente sabe, acredita-se que o Tancredo Neves teve uma diverticulite ou um tumor relacionado que perfurou, então a gente não tem a certeza, mas indo para a linha de diverticulite, que é uma inflamação no intestino, ele retardou o seu atendimento por conta própria, até onde a gente sabe, ele demorou para procurar atendimento, foi complicando, essa diverticulite evoluiu para uma perfuração. Mas não dói? Claro que dói. E ele com dor não foi procurar ajuda? Procurou, mas acho que ele negligenciou um pouco os seus sintomas, até onde a gente sabe, ok? O que corre até hoje é o tal do Hospital de Base de Brasília, que também pode ter sido meio negligente com relação ao tratamento. Só a cirurgia dele foi assistida não no sentido de prestar socorro, assistida, vista, né? O verbo assistir a alguma coisa, por todos os, entre aspas, políticos chamados médicos.
E um deles era o Antônio Carlos Magalhães, que participou da cirurgia sem estava ali no meio. Assistiu, né? Viu tudo aquilo ali. Grande médico, formado em qual universidade, o Antônio Carlos Magalhães? Eu não sei, acho que é na Universidade Federal da Bahia. Tá. Porque houve uma conversa, o senhor está dizendo com relação a, vamos dizer, negligência dele em relação à dor, etc e tal, e nós ouvimos uma negligência por parte do Corpo Médico do Hospital de Base de Brasília, que foi... Sim, como eu falei, estava aberto, era uma cirurgia que precisava todo Nós não tínhamos o processo de asepsia que temos hoje. Exato. Mas Imagina, na época, e aí as pessoas entraram e saíam, ficou uma loucura, né? Então, por isso que a negligência foi nesse ponto, né? Quase 35 anos daquela cirurgia. E vale lembrar que naquela época os recursos eram diferentes para aqueles que tinham câncer de intestino ou para aqueles que tinham diverticulite. Então a gente não dá para julgar hoje o que aconteceu, mas realmente vale ressaltar para a população que tanto o câncer de intestino como a diverticulite são situações que vêm aumentando muito nos últimos 30, 40 anos, e a gente, como médico, sempre tem que estar falando isso para todos que nos assistem. Vai faltar 3 minutos. Agora eu quero lembrar, já que nós estamos tratando de intestino, da importância e da gravidade do intestino em relação ao ser humano, e que ainda acho que da nossa parte dos homens, não estamos, bom, se não estamos com relação ao toque proctológico para prevenção câncer de próstata, do câncer de próstata, imagine com relação ao intestino, né? Mas enfim, tem evoluído, eu sinto mais nas conversas com homens, mas tem uma novidade em relação às mulheres também, né? O que vale lembrar sobre prevenção de câncer, isso é um recado para você, homem e mulher que nos assiste. O câncer de intestino hoje, no estado de São Paulo, é o segundo câncer mais frequente em homens e em mulheres. Só para vocês terem uma ideia, homem, câncer de próstata em primeiro lugar, tem muita campanha, Novembro Azul, faça o exame de PSA e do dedo, do toque. E mulher, câncer de mama, o primeiro câncer. Mas o segundo câncer, atrás de câncer de próstata e atrás de câncer de mama, é o câncer de intestino. E a gente tem a colonoscopia. Fabiola, eu não sabia disso. A gente tem a colonoscopia, que apesar de ser um exame que é chato no preparo... Que isso, doutor? Mas eu tenho que fazer agora em março. Eu tô tranquilo, é uma graça, é como ir ao cinema, ao teatro, enfim, só é pior que assistir jogo do Botafogo, mas, enfim, mas e aí? Mas então, a prevenção é importante porque você fazendo a colonoscopia, e a Sociedade Americana já recomenda a partir dos 45 anos de idade a primeira colonoscopia, e os brasileiros a partir dos 50. Mas já está na fase de prevenção? Exatamente. Porque quando eu fui fazer a primeira vez, não foi por prevenção, não. Então... Foi por suspeita. Não, mas existem 2 situações. A suspeita de doença, o paciente sangra, o paciente tem cólica, o paciente tem catarro nas fezes, eu tinha uma dor abdominal. Exato. Eu tinha uma dor abdominal, aí acharam o pólipo, que o senhor vai explicar rapidinho, porque falta 1 minuto, acharam o pólipo, eu tenho que repetir agora todo ano. Então, a pessoa que tem a suspeita faz a colonoscopia, ou então preventivamente dos 45 aos 50 anos. Então, se você que nos assiste tem dos 45 aos 50 anos e não fez uma colonoscopia, procure um bom endoscopista para fazer o seu exame. O pólipo é uma verruguinha que dá no intestino, que quando você retira, você evita que esse pólipo vire um tumor. Você previne a formação de um tumor maligno. É hereditário? Pode ser. Pessoas que têm câncer, como sua mãe teve câncer, você tem mais risco do que eu, por exemplo, que não tenho nenhum familiar. Então você ainda mais deve estar procurando ajuda por conta do seu antecedente familiar. Ou seja, procure um médico. Exatamente. Quem tem colite, quem tem antecedente familiar, quem está na faixa aí dos 50, 60 anos, precisa fazer realmente uma colonoscopia. Degrande, eu já tô familiarizado com isso. Eu quero, de antemão, agradecer, Dr. Parra, a sua presença, as suas orientações para a gente. A gente ia falar também de Crohn, né? Mas acabamos não dando. O programa podia ter 2 horas, né? Eu acho que a mensagem é, o pessoal fala muito de coração, fala muito de pulmão, está na hora de falar do intestino, que é tão importante ou mais do que esses outros órgãos, né, doutor? Exato, a gente tem que falar de câncer, tem que falar de Crohn, tem que falar de endometriose que está no intestino, tem vários assuntos que a gente pode falar e quem sabe numa outra oportunidade a gente volta nesses temas e novamente muito obrigado pela presença dos colegas e pelo seu convite, viu, Ed? Obrigado, doutor. O senhor que
brilhou aqui pra gente, para dar essas orientações pra gente. Grande, obrigado, Fabiola. Semana que vem, estamos de volta com mais um Diálogo. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade, consultoria tributária e financeira. Blue Trade, a sua assessoria de investimentos de verdade. Una Gastronomia e Empório. Vinho, azeites, queijos, camarões. Delícia.